Amém, queridos. Então, baseado nessa questão da influência de Adão sobre a Adamá e a maldição que vem sobre ele, mas afeta a Adamá, que é a terra começa a produzir espinhos. E é interessante, e deixamos para uma próxima meditação, nós convidamos você a estudar sobre Gênesis conosco, e aí nós daremos mais detalhes. Mas por enquanto eu posso te afirmar que após a promessa em Gênesis 3,15, quando Deus falando com a serpente disse: porém inimizade entre você, Satã, e a mulher, entre o descendente da mulher e a tua descendência, o descendente da mulher te ferirá a cabeça, e você, Satã, lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa, ela exige que uma mulher, sem o auxílio de homem, venha gerar um filho que vai esmagar a cabeça da serpente, porque ele diz semente da mulher, ele diz descendente da mulher, excluindo o homem. Isso é um primeiro ponto. Mas o casal, Adão e sua mulher Havá, que nós chamamos de Eva, entenderam que nasceria de Havá, de Eva, esse descendente que esmagaria a cabeça da serpente. O que é curioso é que o capítulo 4 de Gênesis começa com a mulher tomando as decisões, com a mulher falando. Nós não ouvimos mais a fala do homem que Deus formou do pó da terra para dominar. Nós vemos a mulher falando. E o casal entendeu que o primeiro filho que eles gerassem, após a promessa, seria o filho da promessa, desconhecendo que Deus falou que não seria da relação de um homem com uma mulher, desconhecendo e desprezando o fato de que ele falou para a serpente que seria da semente da mulher. E lembramos aqui para a igreja de Isaías capítulo 7, versículo 14, que lembra Gênesis 3,15 nesse momento, quando diz: e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel. Ok? Então, esta virgem daria à luz. Mas o casal não entendeu dessa maneira. O casal entendeu que Havá, que Eva, seria a mulher que daria luz ao descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Um erro gravíssimo, mas que vai nos dar uma ideia do que aconteceu. A terra começou a produzir boa semente e má semente. Boa semente e má semente. Você tem a boa semente gerando e você tem espinhos crescendo. Isso já está acontecendo na terra. O que o capítulo 4 de Gênesis vai nos revelar é que isso também vai acontecer na mulher. Vai acontecer no útero de Havá. Ou seja, não somente a terra produziria boa e má semente, mas agora, a partir de Gênesis 4, nós vamos observar que o útero da mulher, comparado a uma terra, também vai gerar boa semente e má semente. O capítulo 4 de Gênesis começa assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. No entendimento da língua hebraica, conhecer é se relacionar sexualmente. Ele conheceu ela, é claro que eles já tinham se relacionado sexualmente. É claro que eles já haviam gerado muitos filhos antes. A atenção das Escrituras em Gênesis 4 não é para os primeiros filhos, e sim para os filhos depois da promessa. Para os primeiros filhos depois da promessa, mas também eu quero acrescentar algo para você. São também os primeiros filhos após a expressão Arurá Hadamá, maldita é a terra por sua causa. Eu gostaria de destacar que esses são os dois primeiros filhos após não somente haver boa semente na terra, mas também má semente. Olha para o útero de Havá, para o útero de Eva, e você vai perceber que existem dois tipos de semente no útero daquela mulher. O interessante é que ele conheceu a sua mulher, ele teve a relação sexual, mas é ela quem diz. Ela concebeu, teve a Caim, e foi que disse: alcancei do Senhor o varão. Nós poderíamos parafrasear e dizer: alcancei o varão que o Senhor prometeu.
ela confiou que Caim seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente de maneira totalmente errada. E isso vai influenciar no nome e também na maneira como o rapaz que vai nascer logo depois vai ser tratado, porque o nome Abel em hebraico significa algo vão, uma vaidade, algo que não tem importância. E o que nós aprendemos ao longo desses anos foi que quando o casal gerou a Caim, deram a ele toda a importância, porque ele seria o sucessor do seu pai. Ele tinha a profissão do seu pai. Ele também era lavrador da terra. Ele seguiu o caminho do seu pai. E o outro rapaz é um rapaz que anda na contramão. Ele já nasce de maneira desprezível. E aqui nós sugerimos que eles sejam gêmeos, porque o texto do capítulo 4 diz assim: conheceu Adão a Havá, sua mulher, e ela concebeu, teve a Caim e disse: alcancei o varão que Deus prometeu. Verso 2: tornou a dar à luz e teve a Hevel, seu irmão. Não diz que ele deitou novamente com ela para novamente gerar dela. O que nós entendemos é que eram gêmeos. Os dois nasceram como as sementes na terra. Nasceu uma má semente, nasceu uma boa semente. A má semente segue o caminho de Adão e a boa semente segue o caminho do Eterno. Observe que isso está em Gênesis capítulo 4. Eu gosto de ler o texto de João no capítulo 12, verso 49, para que possamos fazer a ponte. Porque o Mestre Jesus diz que tudo que ele fala, tudo que ele ensina, já estava prescrito pelo Pai. João capítulo 12, verso 49 diz: pois eu não falei de mim mesmo. João 12, 49, pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele diz, me prescreveu, ou seja, escreveu o que eu deveria falar, o que eu deveria dizer. Ou seja, se ele vai falar das 7 parábolas em Mateus, capítulo 13, Mateus vai registrar do versículo 1 ao 52 para nós, ele está falando aquilo que já estava pré-escrito, escrito de antemão. E nós encontramos no contexto de Gênesis 3 e 4, os espinhos não somente na terra, mas os espinhos nessa terra que é o útero da mulher. Preste atenção nisso, o útero da mulher sendo tratado como se fosse uma terra. Nós vamos abrir um texto que está em Jó, no capítulo 1, que faz menção a esta interpretação. Jó, no capítulo 1, verso 21, ele diz algo muito estranho. Ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Jó, capítulo 1, verso 21. Pode ser que alguém esteja falando, ou possa pensar, é normal, tem que pensar. De onde esse pastor tirou essa ideia de que o útero da mulher pode ser comparado com a terra? Aquilo só aconteceu com a terra, não aconteceu com o útero da mulher. Jó, ele entende o útero da mulher como se fosse a terra e a terra como se fosse o útero, como se os dois tivessem uma relação, como se a imagem, tudo que foi criado na terra, tivesse plena relação com aquele que também foi tirado dela. Ele fala: nu saí do ventre da minha mãe. Até aqui todos nós compreendemos. O que não compreendemos é quando ele diz que nu ele vai voltar para lá. Para lá onde? Se ele saiu do ventre da sua mãe, ele não pode voltar para o ventre da sua mãe. Então a minha pergunta é: para onde Jó voltará? Ele diz: eu saí do ventre da minha mãe e vou voltar para o ventre da minha mãe. Ele saiu do ventre da mamãe e vai voltar para a terra, e ele considera que a terra é sua mãe. Ok? Jó capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Para lá não pode, mas para lá pode. Então ele considera que o útero da sua mãe pode ser comparado com a terra. Outro texto maravilhoso está no Salmo 139. Desta vez Davi.
versículo 15 do Salmo 139. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. E ele diz, quando fui entretecido, ele não diz no útero da mãe, ele diz, nas profundezas da terra. Ele deveria dizer que foi formado no útero da sua mãe, mas o Salmo 139, verso 15, diz que ele foi formado na terra. Logo, terra e útero têm uma profunda ligação. Estamos autorizados pelas Escrituras a falar de espinhos não somente da terra, mas espinhos nascendo do útero da primeira mulher. Esse rapaz chamado Caim, ele é tratado como filho do maligno. O evangelista João, do qual nós estamos nos utilizando aqui em vários textos, ele diz que Caim era do maligno. Ora, se tratarmos os dois frutos do ventre da primeira mulher como boa semente e má semente, nós já teremos já uma ideia de onde o mestre tirou essa ideia de que mesmo ambos sendo chamados, ambos recebendo a mesma palavra, o resultado pode ser diferente. Caim era do maligno, Caim era uma má semente. Nunca esquecendo que isso não fala de predestinação incondicional. Deus não criou Caim para ser maligno. Isso vai fazer parte das escolhas que Caim fará para se tornar então maligno. E é claro que existe uma forte influência de onde ele está, do contexto onde ele vive, já que ele cresceu entre a sua família como sendo o próximo líder da raça. E você imagina uma criança, um adolescente, um adulto já, crescendo com vários projetos para ser aquilo que Deus nunca disse que ele seria. Existe então uma crise, como aconteceu também em Judas, de pensar que Deus poderia fazer na sua vida uma coisa que o próprio Deus não falou. Isso acontece na vida de muitas pessoas que criam ilusões, começam no Evangelho e pensam que vão ser aquilo que Deus nunca disse que elas seriam. E depois elas saem dizendo que estão decepcionadas com Deus. O problema não estava em Deus, e o problema estava no contexto em que ela estava, nas mentiras que ela ouviu e na ilusão que ela criou em seu coração. A voz de Deus, ela é uma voz que não deixa dúvidas. E por isso nós temos falado, quando Deus faz alguma coisa, Deus assina aquilo que faz. Ele deixa muito claro, tão claro que ele envia o profeta antes, dizendo como será, quando será e de que forma será e qual é o seu alvo. Se ele não enviou o profeta, não é Deus quem está fazendo, não é Deus quem está falando. Deus assina para que ninguém tome a sua glória. Essa é uma lembrança que nós fazemos. Eu quero chamar a tua atenção, não somente para Caim, que era do maligno, mas para os seus filhos. A Bíblia é tão perfeita, e eu te convido, mais uma vez, quando nós abrirmos o canal para falarmos de Gênesis, vem estudar conosco. Eu te desafio, nós vamos provar versículo por versículo, e mais do que isso, palavra por palavra, e mais do que isso, letra por letra. Eu queria te desafiar a pensar da seguinte maneira: Gênesis capítulo 4, que é uma genealogia, parece ser uma genealogia. Gênesis 5, que parece ser uma genealogia, são mais do que isso, são histórias contadas de um tempo em que nós não entendemos o que aconteceu, como aconteceu. Então, Gênesis 4, de Adão até Tubal-Caim, tem 10 nomes. E depois, Gênesis 5, de Adão até Noé, ou Noah, nós temos mais 10 nomes. Ou seja, não é coincidência que o capítulo 4 tenha 10 nomes, o capítulo 5 tem mais 10 nomes. E se você for observar no pós-dilúvio, no capítulo 11 de Gênesis, do versículo 10 ao 32, nós temos mais 10 nomes. Deus escolheu o número 10. Deus inspirou Moisés a escrever 10 nomes. E se você perguntar, eram somente esses 10? Claro que não. Muitos filhos e filhas são gerados no intervalo, mas 10 nomes são escolhidos para contar a história de um tempo que nós não temos informações sobre.
Então nós temos 10 nomes em Gênesis 4, que nós vamos chamar de descendência de Caim, e mais do que isso, nós vamos chamar de dinastia de Caim. Pastor, por que o senhor vai chamar de dinastia? Eu vou usar o termo dinastia porque começa com Caim e se encerra com Tubal-Caim, como se o nome dele fosse perpetuado no 10º, como se pensassem da mesma maneira, ou quisessem reproduzir o seu modelo, ou até mesmo levar o seu modelo ao ápice. A plenitude. Então você tem Caim, e você tem o 10º, Tubal-Caim, alguém que tem Caim como herói, como ícone. Eu vou colocar essas duas genealogias para você, a genealogia do capítulo 4, com 10 nomes de Adão até Tubal-Caim, e depois nós vamos colocar a genealogia também, de Adão até Noé. E eu quero colocar em paralelo. E o meu primeiro conselho para você que lê Gênesis, não leia o capítulo 4 e 5 de maneira linear. Coloque como eu vou colocar dessa maneira aqui para você entender. Observe o slide. Adão gerou a Caim. Caim gerou a Enoque. Enoque gerou a Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael, Metusael. Metusael a Lameque. E esses 3 nomes nós vamos destacar. Lameque gerou 3 filhos. Jabal, Jubal e Tubal-Caim. E existe uma menina citada depois, chamada Naamá. No capítulo 5, Adão gerou 7. 7 gerou Enos. Enos gerou Cainã. Cainã gerou a Maalaleel. Maalaleel gerou a Jared. Jared a Enoque. Enoque a Matusalém. Matusalém a Lameque. E Lameque a Noé. Quando nós colocamos esse quadro paralelo, nós vamos chegar à conclusão de que eles foram contemporâneos. Ok? Então, diante de você está um quadro que prova que o Mestre Jesus não inventou as parábolas. Ele faz uso das imagens que já existiam. Porque se você for ler Gênesis 4 e 5, você já vê 10 nomes da má semente e 10 nomes com a boa semente. 10 nomes da má semente, 10 nomes com a boa semente. É só você olhar. E você vai ver claramente, como eu estou te falando, que vai haver uma guerra, e vai haver mais do que uma guerra. Vai haver a corrupção de uma das partes. Nós não esperamos o melhor da primeira genealogia. Eu vou tirar aqui os 10 nomes da genealogia dos filhos de Deus, da genealogia da boa semente, e vou deixar somente a genealogia da má semente. E é esse que nós estamos tratando, esses que nós estamos tratando como a sociedade dos espinhos. Se você está entendendo o que o pastor está falando, nós estamos considerando Caim um espinho nascido depois da maldição Arurá Hadamá, ou seja, maldita é a terra. Caim é um espinho. João diz, ele é filho do maligno, ele é semente do maligno. Mas isso não porque ele nasceu assim, essa foi a corrupção. O Mestre Jesus, na parábola do semeador, ele diz que o que atrai uma pessoa a ponto dela ser sufocada pelo espinho são os cuidados, a fascinação do mundo e as ambições. Observe que ele não coloca a culpa no contexto à volta. Ele coloca a culpa no coração. Muita gente acha que alguém peca por causa do contexto à sua volta. Jesus fala, não é o contexto, é o coração. E quando o coração concorda com o contexto à volta, o casamento se torna maligno. Ou seja, não é porque nasci ou vivo numa comunidade como Vila Kennedy que eu tenho que ser um produto do meio, que eu preciso agir como as pessoas agem. Jesus quebra essa ideia de que as pessoas são ruins porque o seu contexto é ruim. Ele diz, ainda que o contexto seja ruim, você tem um Abel, que age de maneira completamente diferente de Caim. Então Caim não tem que ser Caim por causa do contexto, porque se fosse questão de contexto, Abel teria que ser como ele, e os seus demais irmãos também. Nós somos frutos das escolhas que fazemos, é isso que Jesus diz. Alguém tem anseios, como ele diz. Alguém tem cuidados, tem ansiedades. Alguém tem a fascinação por algumas coisas, principalmente riquezas. E alguém tem muitas ambições. Essas ambições é que fazem essa pessoa frágil para o contexto à sua volta. Ele diz que Caim vai ser Caim por causa de ambições. Caim vai ser Caim por causa da fascinação. Caim vai ser Caim por causa de ansiedade.
Dentro dessa questão, eu queria mostrar para você, nessa sociedade de espinhos, e por que eu estou chamando assim? Porque se você pensar nesses rapazes que estão do outro lado, você vai concordar comigo. E qual dos dois lados, qual das duas colunas de nomes mais influenciaram o mundo pré-diluviano? Eu quero dizer para você que o lado da sociedade de Caim, da dinastia de Caim, essa sociedade dos espinhos, é o lado que mais deixa marcas na sociedade. Queremos que você então compreenda que há uma relação entre a má semente e a boa semente, como nós temos mostrado na genealogia em Gênesis capítulo 4. Observa novamente os 10 nomes da coluna esquerda, 10 nomes à direita. Isso está na sua Bíblia, no capítulo 4 e 5 de Gênesis. Nós não estamos inventando, nem Jesus inventou. A questão é que os dois vieram de Adão. Tanto Caim como Abel, assassinado, e depois Sete. Ambos saíram de Adão. E existe uma corrupção na má semente. Mas ambos desejam o sacerdócio. Caim ofereceu do produto da sua terra. O que Deus não aceitou foi ele, não o produto da sua terra. Diz o texto sagrado em Gênesis capítulo 4. Atentou Deus para Caim primeiro, depois para a sua oferta. Tem gente que acha que Deus vai atentar para a nossa oferta e tenta impressionar a Deus com o que faz ou com o que dá. Mas Gênesis capítulo 4 reprova essa ideia. Primeiro Deus olha para você, Deus olha para mim, depois para aquilo que nós fazemos. Fica difícil para Deus ouvir as nossas vozes se Ele não aceita a nossa pessoa. Fica difícil para Deus, eu não estou falando das instituições. As instituições aceitam o que nós damos, mesmo que sejamos uma pessoa sem caráter. Eu estou falando de Deus. Deus não se importa com aquilo que você dá ou com aquilo que você faz, se Ele não aceita quem você é. Então Deus reprovou Caim, atentou Deus para Caim e para a sua oferta, e ele rejeitou a Caim, e automaticamente ele também vai rejeitar a sua oferta. Quando Deus olhou para Abel, ele aceitou Abel, e por isso ele vai aceitar a sua oferta. Com isso eu quero dizer que as duas sementes, tanto a boa como a má semente, desde o início, desde o princípio, desde Gênesis, já chamam a nossa atenção para um detalhe: eles são sacerdotes. A boa semente é sacerdotal, a má semente é sacerdotal. Nós estamos falando de um contexto sacerdotal. E um contexto sacerdotal que guerreia entre si pela hegemonia, pelo controle do sacerdócio no mundo. Desde o início, a ideia é quem será o líder do mundo, tanto no sentido religioso como no sentido civil. Ser o sucessor de Adão fez de Caim uma pessoa extremamente ambiciosa, e má. Uma coisa que eu quero destacar, porque nós não temos tempo nessa meditação, mas na próxima nós queremos que você esteja conosco, é entender esse contexto. Por que o mestre fala que alguém que tem um coração que recebe a palavra, que cresce, por que ele diz que essa pessoa pode ser sufocada? A palavra nela pode ser sufocada pelos espinhos, pelos cuidados, pela fascinação, pelos objetivos estranhos, pelas ambições. Por que o mestre fala isso? Ele fala do convívio de dois grupos de pessoas. Ele fala de que a boa semente, ela corre um risco quando ela está em contato com a má semente. E a má semente, interessante, que a má semente, ela nasce do mesmo lugar, ela tem, a princípio, a mesma chamada, a mesma oportunidade. E isso me faz lembrar do joio, que é a parábola segunda que o mestre conta. O joio nada mais é que um trigo falso. Os dois nascem juntos, os dois crescem juntos. E o interessante é que o que diferencia um do outro é justamente o resultado que cada um dá para o agricultor.
mas os dois nascem juntos. Eu gostaria de chamar a tua atenção, gostaria de mostrar para você que desde o início houveram boa semente e houveram má semente. E eu queria provar para você isso em Gênesis. Comecei agora, então nós teremos uma próxima meditação, um aprofundamento desse assunto. Eu espero que você ouça o vídeo, veja o vídeo, ouça quantas vezes for necessário para que você possa acompanhar com a gente na próxima vez que estivermos juntos, aonde eu vou poder me aprofundar um pouco mais. Queria que você prestasse atenção nesses 20 nomes, nessa coração, não lendo um para depois ler o outro, mas lendo um junto com o outro. E para terminar, eu queria te dar um exemplo. Eles são contemporâneos. Eu queria que você entendesse. Por exemplo, há pessoas que nos perguntam no seminário ou em outros lugares, o capítulo 6 de Gênesis, algumas pessoas nos perguntam, Deus se arrependeu? Essa é uma pergunta que nós podemos responder com base nesse contexto. Outra coisa que as pessoas nos perguntam bastante é se a duração da vida de um homem é de 120 anos. Isso tudo está no capítulo 6, e esse contexto nos ajudará bastante. Outra questão que as pessoas nos perguntam também, e é bastante distorcido, é acerca de filhos de anjos, porque alguns dizem que Gênesis 6 fala de filhos de anjos, porque haviam gigantes, homens de grande estatura. Ok? Então, de cara, eu já quero mostrar para você que tudo isso é uma grande mentira, uma grande farsa, mas é necessário que você preste atenção naquilo que eu já falei, leia o contexto de Gênesis 3, 4 e 5, e na próxima vez que estivermos juntos, você vai me acompanhar, vai conseguir acompanhar o meu raciocínio. Mas eu vou, por exemplo, aqui mesmo nessa genealogia, mostrar para você que existe uma grande fantasia. Se essa é a má semente e esta é a boa semente, se esses são os filhos dos homens e se esses são os filhos de Deus, não é difícil de ler Gênesis 6 e entender que os filhos de Deus estavam se corrompendo com as filhas dos homens. E as sementes estavam se misturando. E a Torá proíbe a mistura das sementes. Deus considera que esta é a semente da qual virá o Messias, e essa é uma semente reprovável. Ambos foram frutos da mesma semente, mas deram resultados distintos. Ambos foram frutos da mesma semente, mas deram resultados distintos. Alguém volta a repetir, vai culpar o contexto, é porque o terreno é seco, é porque o terreno tem pedras, é porque o terreno tem espinhos. Eu quero dizer para você que não. Está no nosso coração o segredo, a escolha que nós fazemos. Você pode viver o contexto que você viver. Você pode ser cercado das pessoas que você tiver que ser cercado por elas, porque você não vai fugir do mundo. A questão é o caráter que existe no teu coração, a escolha que você faz de não se corromper, porque o que Deus está mostrando é que chegou um momento em que essa geração de filhos de Deus ficaram ansiosos pelo que essa sociedade, que na semana que vem nós vamos mostrar, oferecia. Essa sociedade de filhos de Deus ficou fascinada pelas riquezas que essa sociedade apresentava. Essa sociedade de Deus, de filhos de Deus, ela se encheu de ambições, e essa outra tinha coisas fascinantes, interessantes para apresentar. E chegou o momento em que eles começaram a dialogar, que os filhos de Deus começaram a se enamorar e misturar as sementes. E a palavra proíbe a mistura das sementes. Aqui você vai entender que o dilúvio nada mais é do que o produto dessa mistura. E que o sistema estabelecido por Caim tem por função sufocar a palavra, sufocar o sacerdócio de Deus. Existe no mundo, desde que o mundo começou, um sacerdócio do mal, de filhos do maligno, que tenta sufocar, que tenta de todas as maneiras fazer com que os filhos de Deus não tenham como progredir. Esse sistema existe hoje, ele está em operação hoje, e eu aconselho a todo mundo que é filho de Deus, que se considera fruto de uma boa semente e quer dar uma boa resposta para o Senhor.
O que você deve fazer? Toma cuidado com a sua ansiedade. Toma cuidado com a fascinação que você tem pelo que o outro lado tem para dar. Toma cuidado com as tuas ambições, porque isso atrai o outro lado para você. E você vai percebendo que à medida que você for cedendo, fazendo concessões, vai diminuindo no seu coração o desejo de conhecer a Deus, o crescimento com Deus. Você vai morrendo na fé como uma semente que vai sendo sufocada e não tem ar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém.